E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o mau comportamento dos filhos, né, o porquê disso. Relembrando aquilo que nós falamos no último encontro, né, nós conversamos algo importante sobre o que muitos pais se encontram em modo de sobrecarga e exaustão. Nós falamos que pais e mães cansados emocionalmente acabam reagindo mais do que respondendo, né, se tornam pessoas reativas. E quando nós não estamos bem, fica muito mais difícil conduzir ali os nossos filhos com calma, com firmeza e com amor. Então, no último encontro foi falado que o autocuidado ele não é egoísmo, e sim responsabilidade. Porque pais saudáveis criam ambientes mais saudáveis. E hoje, para dar continuidade a essa conversa, olhando para um texto base, lá de Salmo 127, versículo 4, né, que diz que os filhos são como flechas. E como flecha, não escolhe o seu destino. Ela é direcionada pelo arqueiro. Né? O arqueiro mira, puxa com toda a sua estratégia e direciona para um alvo. E quem escolhe é o arqueiro. Isso significa o quê? Que os nossos filhos estão sendo direcionados todos os dias. E a pergunta não é se eles estão sendo influenciados, mas a pergunta é, por quem? Quem está direcionando os nossos filhos? Porque se eu não direciono, o mundo direciona. Se eu não ensino valores, alguém ensinará valores, que pode não ser condizente com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu tenho como uma visão clara do que é importante para a vida. E se eu não construo um relacionamento, outras vozes vão ocupar esse espaço. Mas existe um detalhe muito importante. Uma flecha, ela precisa estar nas mãos de um guerreiro preparado. E eu pergunto, como está a mão que segura essa flecha? Está firme? Está cansada? Está machucada? Está sem direção? Foi exatamente sobre isso que conversamos no último encontro. Antes de mirar a flecha, Deus deseja fortalecer o arqueiro. Pais emocionalmente saudáveis conseguem enxergar além do comportamento. E o que está por trás do mau comportamento? Quando você pensa assim sobre o comportamento de uma criança, de um adolescente, o que você pensa? Ah, está fazendo algo errado porque gosta? Ou há um porquê? Ou há um por detrás desse mau comportamento? Conta para mim um pouquinho, né, na vivência de vocês aí na criação dos filhos, de sobrinhos, de crianças à volta de vocês, de adolescente, o que vocês entendem como um mau comportamento? Márcia, Cristina, Luiz, o que vocês entendem com isso? Tem que o alto-falante aqui tá desativado. Oi, Tete. Tem um like na hora que eu tô mandando como depois. Modo mãe, viu, gente? Modo mãe em ação. Então vai lá, escova o dente. Bom. Muitas vezes nós enxergamos apenas a atitude da criança, mas o comportamento é apenas a ponta do iceberg. Por trás de um comportamento difícil pode existir uma falta de conexão, pode existir um cansaço, medo, insegurança, necessidade de atenção, falta de limites claros e emoções que eles ainda não sabem expressar. Principalmente a criança pequena, que está na fase de desenvolvimento, de descoberta, ela pode ter alguma dificuldade em lidar em determinadas situações. Então, por exemplo, a criança está com seus aninhos de idade. Então, ela quer alguma coisa, se ela está com sono, se ela está com fome, se ela está cansada, se ela está insegura, se ela está necessitada de uma atenção, ela vai expor como o quê? Como choro, conhecido como birra. Mas, na verdade, não é uma birra, é um descontrole emocional. Assim como o adolescente, que às vezes está mais malcriado, mais respondão, é uma falta
de o quê? De conexão, é uma falta, às vezes, dos pais parar, ouvi-lo, dar atenção, porque muitas das vezes a gente só corrige, só cobra, né? Ou falta de limites claros, né? Não estabelece ali um limite de forma clara para aquele adolescente, para aquela criança. Como vários outros fatores que já foi dito aqui, né? Cansaço, medo, insegurança, necessidade de atenção, às vezes dor, algum incômodo, fome. Então, a criança ou adolescente, ela vai comunicar através do comportamento, aquilo que ainda não consegue colocar em palavras. Então, por isso, nós precisamos trocar a pergunta. Ao invés de perguntar, por que meu filho está fazendo isso? A gente precisa fazer uma pergunta de autoanálise, do tipo, o que meu filho está tentando me dizer que eu não estou conseguindo enxergar? Então, o mau comportamento dele, o que quer dizer isso? O que ele está tentando comunicar comigo? E essa mudança transforma a nossa forma de educar. Isso não significa aceitar qualquer comportamento, mas significa corrigir com entendimento. Você saber por que você está corrigindo, como que você está corrigindo e qual que é essa necessidade que essa criança necessita. Jesus, ele sempre enxergava primeiro a necessidade do coração. Então, tem um livro que chama Pastoreando o Coração da Criança. Ele é muito interessante, por quê? Você não vai ver só a atitude, só o comportamento, mas você vai entender o que está dentro. E nós também podemos fazer isso dentro da nossa casa. Nós também podemos perguntar e parar, refletir. Ontem eu estava fazendo um atendimento e eu falava com essa mãe assim, às vezes o comportamento é o reflexo de alguma coisa. E a gente perguntar, mas o que é essa alguma coisa? E ela me relatou alguns fatos e falou assim, Tati, eu falei com ela algumas vezes, porém ela não me deu atenção. Aí eu já cheguei, já explodindo. Só que ela não viu a situação, por exemplo, se a menina tá, se o criança ou adolescente estava cansado naquele momento, se para ela era mais um pouquinho que ela poderia ter ali. Então, são várias questões que, às vezes, a gente reage ao invés de entender o que está se passando com eles ali, né? E isso acontece muito, muito. Nós achamos que nós somos o centro, que a palavra final sempre vai ser porque refletimos a autoridade, mas a gente acha que tudo aquilo que a gente fala é lei e ponto final. E não é assim. Porque quando a gente fala e ponto final, a gente não dá abertura para ouvir o que o outro tem. E para que você possa refletir sobre algumas perguntas que eu vou fazer agora. Quando vocês pensam na palavra flecha, o que vem ao coração? Quando você fala assim, a palavra flecha, o que vem no seu coração? A palavra flecha, ela significa o que para você? Ela significa que você pode falar o que você quer sem ouvir a necessidade dele, que você pode, só porque eu tenho autoridade, eu posso mandar, e ponto final, sou eu que mando e não tem conversa, ou eu deixo espaço para onde eu vou mirar, né? Quando a gente fala assim, quando vocês pensam na palavra flecha, o que vem ao coração, o que vem em mente, a primeira coisa que você pensa. A segunda pergunta para a gente poder refletirmos é, para onde vocês acreditam que estão direcionando os seus filhos hoje? Para onde eu estou direcionando o meu filho? Aonde eu quero que ele chegue? Qual que é o alvo que eu quero que ele chegue? A gente precisa fazer essa pergunta. A outra pergunta é, qual comportamento do meu filho mais me desafia atualmente? Então, qual o comportamento do seu filho que mais desafia você atualmente? O que ele faz que para você é um desafio lidar com isso? Você acredita que esse comportamento pode estar escondendo alguma necessidade emocional? Já parou para pensar que às vezes esse comportamento que você se sente tão desafiada para lidar com ele, pode por detrás ter alguma necessidade emocional? E o que você sente que Deus quer fortalecer primeiro? Seu filho ou você? Porque quando a gente faz essas perguntas, quando você pensa na palavra flecha, o que vem ao coração?
Para onde vocês acreditam que estão direcionando seus filhos hoje? Qual o comportamento do seu filho que mais desafia você atualmente? Você acredita que esse comportamento pode estar escondendo alguma necessidade emocional? E o que você sente que Deus quer fortalecer primeiro? Seu filho ou você? Pensa nisso. Está mole. Que legal, Tete. Que legal. Ai, gente, o dentinho dela tá ficando mole. Olha lá, fala oi. Fala oi, pessoal. Fala, tudo bem? Agora falta lá. Tudo bem. Vai doer um pouquinho mesmo. É o medo do novo. Você não queria que seu dente ficasse mole? Então. Bom, partindo dessas reflexões, a gente entende que educar não é controlar. Educar é direcionar. O que os nossos filhos não precisam são de pais perfeitos. Porque nós estamos falando de seres humanos e nós somos seres imperfeitos. Mas os nossos filhos, eles precisam de pais presentes, conscientes e dispostos a crescer junto com eles. Então, que nós possamos pedir ao Senhor sabedoria para fortalecer nossas mãos, cuidar do nosso coração e apontar nossos filhos para um alvo maior. Esse alvo é Cristo. Porque sem Ele, a gente fica sem uma base. Eu falo que se a gente não coloca, não estabelece dentro de casa uma base baseada na nossa fé, uma base baseada na palavra do Senhor, a gente fica sem um direcionamento espiritual. Porque a nossa vida ela é movida por corpo, alma e espírito. São os pilares que nós temos. Nós precisamos alimentar todo. Da mesma forma que o corpo necessita da água, da comida, do sono, da convivência social, o nosso espírito precisa ser alimentado, o nosso espírito precisa ser cuidado. E a nossa alma, que quer dizer o nosso emocional, também precisa ser cuidado. Então, essa é a reflexão que eu quero compartilhar com vocês. Quero aqui poder ativar, estou ativando, né, aí para vocês poderem estar compartilhando o que vocês pensam a respeito dessas reflexões, né, sobre essas perguntas de que quando a palavra flecha vem à minha mente, né, quando eu escuto essa palavra, o que vem ao meu coração? Quando vocês param e ouvem assim, falando em flecha, o que vocês entendem? O que vem ao coração de vocês? Quem quiser falar, pode desativar o microfone aí. Pode fazer o seu comentário. Eu acho que vem amor. Amor pela criança. Quando a palavra flecha, o que remete? Tá baixinho. Amor. É de saber. Amor pela criança, amor pela... Sim. E para onde a gente acredita que estamos direcionando os nossos filhos? Né? Vocês aí que já tiveram as crianças, adolescentes, sobrinhos, enfim, o que vocês entendem, né, sobre essa questão quando a gente fala que o mau comportamento, ele tem um fundo por detrás? Né? Dentro da parentalidade, a gente fala que é só a pontinha do iceberg, porque há um pedido ali de socorro daquele comportamento. Exatamente, é um pedido de socorro, porque quando a criança se manifesta através de birra, choro, tem algo emocional atrás. Quer dizer, se você tem que primeiro avaliar o que está acontecendo em volta, o que está acontecendo no ambiente, para que ela esteja manifestando essa atitude. Porque nem sempre a birra é birra, é do fundo emocional. Né? Na verdade a gente chama de birra, né? Mas na verdade é uma desregulação. O que acontece? O cérebro emocional, ele desconecta do cérebro pensante. Então a parte de baixo com a parte de cima, ela tem ali uma ruptura, né? E é onde causa aquela, que é o cérebro na palma da mão. À medida que o cérebro exatamente, é muitas... está todo conectado, Fala, tá cortando. à medida Ai, é que tá sem... A sua internet está cortando, Tati. Eu vou mudar. que a amadurecimento cerebral tem desenvolvimento, ela não tem ali aquele controle na hora, então precisa do adulto para estar ali e auxiliando ela diante dessa desregulação emocional. E agressividade? Quando fica agressivo, também é isso?
Ela tá bem baixinha. Fui fechar a janela, porque tá muito frio. Mas é isso, pessoal. Hoje é só um esquentazinho a proposta, né, para o nosso segundo encontro, mas que a gente possa, né, ter esse olhar para a hora que uma criança ou um adolescente, né, tem um comportamento que não é adequado com aquilo que nós adultos, né, condizemos, é prestar atenção no que ela quer dizer, né, no que está por detrás. Agradecer a vocês por estarem aqui, né, tirar esse tempinho, e prepare-se que vem mais aí pela frente. Amém? Beijo. Amém, Deus. obrigada.